Durante décadas, o petrodólar funcionou como a engrenagem invisível da economia internacional e da geopolítica global. Mesmo sem ser percebido pela maioria das pessoas, todo o comércio mundial de energia opera dentro dessa arquitetura monetária. O petróleo, que parece apenas uma commodity negociada entre países, nunca foi neutro. Ele sempre foi um instrumento de poder econômico, conectado diretamente ao funcionamento do sistema financeiro global. Quando o Estado norte-americano impõe sanções econômicas, isso não deve ser interpretado apenas como um gesto diplomático ou uma decisão pontual de política externa. Trata-se do uso direto do sistema financeiro internacional como mecanismo de controle econômico e geopolítico. No caso da Venezuela, esse mecanismo não foi usado de forma parcial. Ele foi acionado até seus limites estruturais. Isso importa porque o comércio internacional de energia sustenta o crescimento da economia global. Quem controla esse comércio não controla apenas contratos de petróleo, mas também fluxos de capital, investimento, inflação, crescimento e colapso econômico. Quando um país perde acesso a esse sistema, ele não perde apenas receita, ele perde autonomia econômica e capacidade de decisão. Ao longo deste texto, fica claro como o petrodólar surgiu, como ele estrutura a economia global, por que a Venezuela se tornou um alvo central dentro da geopolítica econômica e por que isso não foi um acidente histórico. O petrodólar não organiza apenas o mercado, ele organiza o poder. O petrodólar é o arranjo que obriga o comércio internacional de petróleo e energia a operar majoritariamente em dólar. Essa regra, pouco discutida fora de círculos especializados, define a base da economia mundial. Para comprar energia, países precisam de dólares. Para obter dólares, precisam participar de um sistema financeiro que não controlam plenamente. Na prática, isso significa que o petróleo não circula sozinho. Cada barril negociado puxa consigo um sistema inteiro de bancos, pagamentos internacionais, contratos, seguradoras e instituições financeiras. Para acessar esse mercado, um país precisa estar integrado ao sistema financeiro internacional, respeitando suas regras e restrições. Essa arquitetura cria uma dependência estrutural. Não se trata de livre mercado, mas de uma construção histórica consolidada após o fim do padrão ouro. A energia passou a ser o elo que mantém uma demanda constante pela moeda dominante. É assim que a economia internacional se organiza em torno do dólar. A Venezuela, como grande produtora de petróleo, está totalmente inserida nessa engrenagem. Cada barril exportado, cada contrato firmado e cada pagamento recebido passa pelo mesmo circuito monetário. O sistema funciona porque cria dependência, e dependência em economia política sempre significa poder concentrado. Mas se praticamente todos os países dependem do mesmo sistema, surge a pergunta inevitável: quem realmente controla essa engrenagem invisível? O controle do sistema financeiro internacional não é distribuído de forma igual entre as nações. Ele é profundamente centralizado. O acesso ao dólar, aos sistemas globais de pagamento e às principais instituições financeiras é influenciado diretamente pelo Estado norte-americano e por estruturas associadas a ele. Quando um país produz petróleo, mas não controla a moeda em que esse petróleo é vendido, surge uma assimetria profunda. O recurso natural pertence ao país. O mecanismo que transforma esse recurso em riqueza, não. Isso cria uma diferença estrutural entre quem produz e quem controla. O dólar se torna um intermediário obrigatório. Quem controla sua emissão, circulação e acesso define as regras do comércio global. Isso estabelece uma hierarquia clara dentro da economia internacional. Países centrais controlam o sistema. Países periféricos operam dentro dele. Isso não é opinião ideológica, é a própria estrutura do sistema. O diferencial do petrodólar não está apenas em sua eficiência econômica, está em sua capacidade de ser usado como arma geopolítica. O dólar permite isolar economias inteiras sem que seja necessário um conflito militar direto. O controle é exercido por meio de regras financeiras. As sanções econômicas funcionam exatamente assim. Elas bloqueiam transações, congelam ativos,
punem bancos e intermediários, o país-alvo perde acesso ao comércio internacional mesmo possuindo recursos estratégicos. Nesse ponto, a moeda deixa de ser apenas um meio de troca e passa a ser um instrumento direto de coerção econômica. A Venezuela ilustra essa lógica de forma precisa. Apesar de possuir algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, depende de um sistema monetário que não controla. Decisões tomadas fora do país passam a definir quem pode comprar seu petróleo, como o pagamento será feito e se a transação será autorizada. O comércio internacional cria a aparência de igualdade entre países soberanos, mas a estrutura é hierárquica. Quem controla a moeda, controla o sistema. E quem controla o sistema, decide quem participa dele. A partir daí, surge uma nova questão. O que acontece quando esse controle deixa de ser apenas teórico e passa a ser usado na prática? Na Venezuela, o acúmulo de sanções econômicas rompeu o funcionamento normal do sistema. O país foi progressivamente isolado do sistema financeiro internacional. Bancos passaram a recusar transações. Empresas estrangeiras abandonaram operações. Investimentos desapareceram. O resultado foi um colapso econômico profundo. A moeda local perdeu valor rapidamente. A inflação atingiu níveis extremos. Serviços básicos entraram em crise. E tudo isso aconteceu enquanto a economia global seguia operando de forma relativamente estável. As sanções não foram aplicadas para corrigir desequilíbrios econômicos internos. Elas foram usadas como um instrumento de pressão política dentro da geopolítica internacional. O impacto não foi distribuído de forma igual. A população absorveu o choque, escassez, empobrecimento e migração em massa. O sistema global não entrou em crise, ele apenas redirecionou seus fluxos. Países que antes compravam petróleo venezuelano passaram a comprar de outros fornecedores. A engrenagem continuou funcionando. A Venezuela não é um caso isolado. Irã, Líbia e Iraque passaram por versões semelhantes do mesmo mecanismo. Em todos os casos observa-se o mesmo padrão: controle monetário, isolamento financeiro e colapso econômico. Esse padrão revela algo essencial sobre a economia internacional. O sistema não foi construído apenas para facilitar o comércio entre nações. Ele foi construído para permitir controle seletivo, punindo alguns atores enquanto mantém a estabilidade geral. O mais grave não foi o colapso inicial, mas sua normalização. As sanções tornaram-se permanentes, mesmo diante de crises humanitárias evidentes. A exceção virou regra. A Venezuela continua produzindo petróleo, mas sob restrições constantes e sem acesso pleno ao mercado global. Se esse sistema realmente tivesse falhado, ele teria sido desmontado, mas isso não aconteceu. Então surge outra pergunta: como esse sistema continua funcionando hoje? Atualmente, a Venezuela segue inserida no circuito do petrodólar, mas de forma limitada e desvantajosa. O petróleo é vendido por canais restritos, com custos mais altos e menor transparência. Empresas chinesas e russas ocuparam parte do espaço deixado por empresas ocidentais, mas essas operações continuam conectadas ao sistema financeiro global estruturado em dólar. O sistema não foi desligado, ele foi redirecionado. A Venezuela tentou alternativas, acordos bilaterais, novas moedas, criptomoedas. Todas enfrentaram o mesmo obstáculo estrutural. Fora do petrodólar, o comércio é mais caro, mais arriscado e menos competitivo. Essa diferença de custo funciona como uma punição econômica permanente. Cada transação envolvendo petróleo venezuelano é monitorada. Empresas avaliam riscos. Países hesitam. O medo de perder acesso ao sistema financeiro internacional supera qualquer vantagem econômica imediata. Esse é o verdadeiro poder do sistema. Mas existe um ponto em que esse processo deixa de ser reversível. Quando um país produtor de petróleo é cortado do sistema financeiro internacional, ele entra em lock-in econômico.
Sem acesso à moeda dominante, não há comércio. Sem comércio, não há investimento. Sem investimento, a produção entra em queda. O ciclo se autoalimenta, a economia se deteriora, a capacidade de saída desaparece. O mercado global não depende de um país específico. Ele se ajusta, substitui fornecedores e mantém sua estabilidade. O sistema não foi projetado para ser justo, foi projetado para ser controlável. O petrodólar nunca foi apenas eficiência econômica, sempre foi sobre poder, dependência e controle dentro da economia internacional. A Venezuela revela o funcionamento real desse sistema quando ele é levado ao limite. Não é apenas um caso nacional, é uma demonstração estrutural de como a geopolítica econômica opera. Um pouco mais à frente, fica possível entender como outros países produtores começaram a tentar contornar o petrodólar, usando dados históricos e documentos oficiais, e até onde esse sistema pode avançar antes de gerar rupturas ainda maiores na economia global.